Pois é, vamos fingir que a fase de canal de react nunca aconteceu. Não, mentira, eu vou continuar colocando o negócio todo no canal separado pra ver se dá certo, mas pelo jeito vamos ter de voltar pro formato antigo aqui porque vocês venceram no cansaço. Pra falar a verdade, eu consegui um período milagroso de licença no meu trabalho e resolvi testar os negocinhos, então dependendo de os investidores que entraram na parada, vocês vão ficar muito felizes nos próximos anos. E aí pessoal, CodeHack aqui, e eu nunca estive tão feliz em ter pego um avião na minha vida. Essa semana, pra quem não sabe, devido a uma série de conflitos de longa data, finalmente podemos sair um pouquinho da órbita de feijoada e ver algo realmente acontecer. Infelizmente não é nada bom, mas pelo menos é alguma coisa, não é? Muito bem, para resumir esse caos generalizado, que muita gente acredita ser única e exclusivamente por conta de certas coisas que vem acontecido com o Bonorinho e seus amigos, eu tive que estudar pra caramba, ver algumas leis com mais de 100 anos e sentar com os amiguinhos para fazer um roteiro. E o resultado disso foi aprender que um bater de togas em um extremo do globo resultará em alguns prejuízos bilionários e uma série de pessoas perdendo o emprego do outro lado do hemisfério. Então fica aí bem confortável e ajeita esse celular que tá em cima da tua barriga, que hoje eu vou te explicar como a falta de liberdade de expressão em um país que é tecnicamente um anão diplomático despertou a fúria de um gigante econômico e nos colocou à beira de um apocalipse tarifário. Então, se você puder deixar o seu like, comentar aqui embaixo, espalhar esse vídeo pros seus amiguinhos porque esse é um tema pertinente e de fato é bem mais complexo do que todo mundo imagina. Cogitar se inscrever no clube de canais para me dar uma força. E caso você queira ficar menos burro e entender toda a esquemática por trás disso, fixado no primeiro comentário está o link de compra para Capitalismo Woke que eu usei parcialmente para fazer o roteiro desse vídeo. Então antes que todo mundo fique tomado pelo desespero, vamos lá! Para entendermos de fato o que seriam todas as nuances da liberdade de expressão em ambiente online, precisamos inicialmente entender os regimentos legais que determinavam os limites da comunicação em mídia e como isso se decorreu e se adaptou ao longo dos anos. Em 19 de junho de 1934, foi promulgada pelo presidente americano Franklin D. Roosevelt a Comissão Federal de Comunicação e Rádio, que, entre alguns detalhes sobre comunicação exterior que não são cabíveis aqui, estabelecia um limite sobre que tipos de conteúdos seriam vinculados nessas mídias, a fim de garantir, segundo seu texto legal, que fossem divulgadas, entre aspas, mensagens que propaguem e degradação social. Não, peraí, quem foi que escreveu isso? Pilampa, eu já falei pra não mexer no meu roteiro. Ah, você deixou o PC aberto porque quis, ô vacilão. Eu nem sei porque eu gastei passagem, eu devia ter deixado no Brasil, cara. Tá, vamos lá. Continuando, muito embora eu não veja a necessidade de estabelecer milhares de regimentos legais sobre praticamente toda a tecnologia nova que aparece, os Estados Unidos costumam fazer esse tipo de coisa a fim de evitar abusos por parte dessas empresas bilionárias e grandes corporações, com o objetivo de não prejudicar indivíduos e entidades menores que, logicamente, seriam bem mais frágeis em termos de comparação hierárquica. O que acabou no início dos anos 90 gerando um curioso paradigma. Com o aprimoramento e popularização muito rápida da internet nesse período, houve a necessidade de rever esse regimento, uma vez que a internet não era uma entidade por si só, tampouco operava com entidades que a gerenciavam, ou seja, era uma rede livre composta por usuários em seus computadores, servidores e empresas, que operavam com uma estrutura parcialmente independente e muito mais complexa do que praticamente qualquer coisa que aquele bando de tiozinhos desmiolados e burocratas já haviam se deparado. Fenômeno este que se repete por parte dos boomers até hoje. Não, pai, eu não consigo hackear o site da Lotofácil e dar o sorteio do mês que vem só porque o senhor tá me pedindo. Com isso, foi adicionada ao texto da Lei das Comunicações de 1934 um patch de atualização denominado de Lei das Comunicações de 1996. Nessa atualização, destacamos a seção 230 para entendermos a série de conflitos que serão abordados daqui a pouquinho. Como eu expliquei agora há pouco, como a internet não é per si um meio de comunicação, pois ela é composta tanto por empresas quanto por pessoas normais. Normal é uma palavra meio forte para um pessoal aí. Mas uma vez que há indivíduos independentes ali, ela é basicamente coberta pela primeira emenda americana, que em teoria, já que um pedaço de papel promulgado por um burocrata aleatório não garante absolutamente nada, o país em que os senhores vivem é um exemplo incontestável disso, garante liberdades fundamentais como expressão, liberdade de imprensa, liberdade de religião e reunião de petição ao governo. Ou seja, uma vez que você é livre para expressar a sua opinião, não caberiam aos serviços relacionados de provedores ou mesmo redes sociais que surgiriam mais tarde serem responsáveis pela publicação de informação que um indivíduo faz, permitindo assim que opiniões e crenças possam ser livremente espalhadas sem que o serviço que te fornece essa conexão ou plataforma que está sendo usada para emitir a sua opinião seja declarado responsável pelas opiniões que você vai dar por aí. E aqui eu abro algumas pequenas aspas para falar sobre liberdade online, porque de fato um ser humano como portador de uma alma e capacidade de racionalidade tem pleno direito a dizer e defender o que ele acredita em um ambiente público ou privado, assim como outras pessoas também têm o direito de contrapor essas ideias e conceitos, gerando
gerando um ambiente que favoreceria uma das mais belas práticas humanas, a busca da verdade. Portanto, sem liberdade, é praticamente impossível buscarmos o constante aprimoramento objetivando atingir a verdade. No máximo, a gente vai mirar no conforto e atingir a gnose. Ainda na seção 230, menciona-se também o inciso C, a qual é aplicado o conceito do bom samaritano, que autoriza a moderação do conteúdo propagado pelas pessoas, contanto que essa remoção voluntária seja feita com boa-fé, objetivando a limpeza desse ambiente virtual de conteúdo considerado obsceno, lascivo, imundo, excessivamente violento, assediante ou de outra forma censurável, sendo ou não tal material protegido constitucionalmente, fazendo com que este ambiente se tornasse mais palatável para pessoas que queriam passar o tempo e consumir informações. Essas poucas linhas que eu citei até aqui foram tão relevantes que classificaram a seção 230 da Lei Americana de Telecomunicações como as 26 palavras que criaram a internet, ou como eu gosto de chamar, as sagradas tábuas de Moisés para os Digimons. E essa nova era que se abria gerando inúmeros espaços de mercado, possibilidade de acessar qualquer tipo de informação a qualquer hora que você quisesse, possibilitar a criação de trabalhos remotos e tecnologias que facilitaram em muito a vida dos seres humanos, caminharam gloriosamente por bem menos tempo que a gente gostaria. Na verdade, por menos de uma década. Com a popularização dos fóruns e crescente gigantesca dos blogs e redes sociais, a demanda por entretenimento e acesso rápido à informação criou basicamente uma nova profissão. Antigamente, o caminho para se tornar um comunicador dependia, além de muitas vezes uma formação acadêmica, de uma série de fatores relativamente sensíveis que variavam de recursos financeiros, boas relações com figuras poderosas ou pessoas muito ricas, e o quão disposto você estaria a negociar a sua alma com corporações para propagar ideias, defender figuras políticas impopulares e espalhar narrativas suspeitas em trocas de quantidades obscenamente grandes de dinheiro, tornando então praticamente impossível que alguém que tem ideias próprias e conceitos imutáveis chegasse a tais cargos, uma vez que para os meios de comunicação ditos tradicionais já existia uma espécie de monopólio da comunicação. Isso é tão claro que no decorrer da história recente da internet existiram visíveis casos, como a nível global o Edpocalypse daqui do YouTube, e o linchamento virtual seguido de uma perseguição brutal do menino bicicleta que sofre consequências disso até hoje, pelo simples fato de que redes de TV nacional estavam perdendo espaço e patrocinadores para um programa que até a data era independente, porque hoje aquele pessoal tem umas ligações meio suspeitas com a Pedra Preta. E lógico que perder esse espaço significaria, além de perder poder e influência, um possível risco real da extinção completa desse tipo de mídia a longo prazo. Enquanto a tomada organizada das velhas formas de comunicação pode ter demorado literalmente décadas, a notável velocidade dos avanços da tecnologia relacionadas à internet de forma alguma disponibilizava uma janela de tempo, sendo então necessário um processo muito mais rápido e, consequentemente, muito mais evidente. Se para as pessoas comuns e influenciadores que aproveitaram o início da Web 2.0, ou seja, pré-2010, visões pessoais de mundo e orientação política pouco importavam, seja pela maior parte do conteúdo criado e propagado não ser exatamente sobre esses dois tópicos, ou também por não haver uma visível queda no alcance das pessoas que comentavam sobre esse tipo de coisa, acabou de certa forma fazendo com que algumas pessoas saíssem de uma inércia de puro entretenimento e buscassem uma expansão para suas convicções pessoais e ideias, que resultou num aumento de interesse repentino por essas temáticas. Juntando também logicamente o fato de que era evidente a censura e uma certa omissão de notícias e fatos por parte das mídias tradicionais, isso fez com que a internet se tornasse um campo fértil para pessoas que queriam de fato exercer a sua liberdade e muitas vezes descarregar a sua raiva de pessoas públicas, artistas e políticos que defendiam essas ideias, juntamente com os grupos de civis que os apoiavam e os davam suporte. Muito embora houvesse então uma vontade de controlar a internet, assim como já era feito com os conglomerados televisivos, isso não quer dizer que esses grupos e organizações não pudessem também se aproveitar dessa independência e liberdade que a internet gerava. Através de uma campanha massiva, milhões de dólares investidos, aproveitando-se de uma vontade popular aparentemente orgânica, o uso massivo de redes sociais e internet passou a fazer parte do processo democrático americano, impulsionando de forma inorgânica postagens que favoreciam o candidato Barack Obama, enquanto escondiam gradativamente informações que poderiam fazer com que ele não fosse considerado uma boa opção para o eleitor americano. Essa interferência se repetiu nas próximas eleições, tanto com a propagação de informações falsas para gerar o exato efeito contrário para outros candidatos, assim como a censura de informações e perfis de civis, influenciadores e até mesmo membros do Congresso em datas próximas aos pleitos, o que de fato se caracteriza como interferência feita pelas Big Techs na tentativa de manipular a opinião popular.
Mas se você pensa que a modificação de algoritmos e controle de opiniões iniciou-se nessa época e com esse objetivo, você está enganado. A crise da replicabilidade, também chamada pelo esquizofrênico que vos fala por síndrome do save point, é uma aplicação que se dá devido à dificuldade de se reproduzir com exatidão certas condições de estudos médicos, científicos e até sociológicos, na ideia de se aprimorar ou mesmo refutar consensos científicos. Para esses profissionais, empresas e equipes que chegaram a essas conclusões, é dada então uma grande confiabilidade ou mesmo atribuição de autoridade, a qual é entendível que é mais simples presumir que eles se tratam de verdades reprodutíveis, porque é bem mais fácil continuar uma pesquisa através do que já foi estabelecido, do que gastar prazos e recursos acadêmicos escassos para que se consiga de fato transformá-los em algo comprovado. E isso fez com que uma série de produtores científicos questionassem os padrões imutáveis pré-estabelecidos, fazendo com que esses indivíduos, assim como as suas equipes e organizações de pesquisa, acabassem sofrendo boicotes e até mesmo perseguições da academia, uma vez que existiam interesses, muitas vezes financeiros, para que certas pesquisas tivessem resultados pré-determinados, seja por simples predução, como eu acabei de falar, ou porque basicamente é a vontade do patrocinador. A saída para esses produtores e divulgadores científicos foi recorrer ao Twitter, Facebook e outras redes sociais para conseguir divulgar os seus trabalhos ao público e tentar, mesmo que sem espaço ou recursos, apresentar um contraponto a pesquisas de cunho suspeito e de teorias pré-estabelecidas. A resposta inorgânica tanto da mídia tradicional, que já é financiada por esses grandes grupos financeiros com interesses escusos há décadas, e das redes sociais do Vale do Silício, que receberam injeções de fundos gigantescos desses mesmos grupos, tanto em financiamento de pesquisas internas quanto em investimentos, ou até mesmo via decisões internas de sócios com poder de decisão devido à alta porcentagem de ações no capital aberto que eles adquiriram, sufocaram o trabalho árduo de pessoas que somente queriam propagar a verdade através da utilização correta do processo empírico, descredibilizando publicamente o trabalho desses profissionais, popularizando um dos termos mais populares usados atualmente, a fake news. Eu ressalto aqui que a grande maioria dessas descobertas científicas ia contra toda a gama de pesquisas feitas sobre o comportamento das pessoas que pertencem à Vila das Mil Letras, assim como a classificação de várias de suas ações como de fato problemas e não como simples características de indivíduos com essas condições, indo logicamente contra o interesse de grupos que na época financiavam somente grupos políticos e mídia tradicional, mas que com o passar do tempo tomaram quase toda e qualquer forma de publicação de mídia. Grupos estes que, embora operassem durante anos com prejuízos, não demitiam funcionários ou cancelavam em massa projetos fracassados, porque basicamente recebiam gigantescas quantidades de dinheiro dos fundos ASG. E embora muito se fala dessa sigla, é de fato um bocado difícil entender o seu real significado. ASG, cuja sua sigla significa Environmental, Social and Governance, significam basicamente uma lista de práticas que são utilizadas para avaliar empresas que têm responsabilidade ambiental, social e governamental. Os critérios, que eu basicamente considero bastante obtusos, basicamente têm a ideia de premiar empresas que se adequam a normas ditas como de responsabilidade social e ambiental, a qual é inserir em suas equipes e seus projetos grupos minoritários, com o intuito de promover as mais diversas pautas identitárias e premiando as organizações que o fazem com maestria, com um gigantesco apoio financeiro, que possui duas formas de benefício, que envolvem significativos cortes fiscais, fazendo com que essas empresas não precisem pagar bilhões de impostos ao Estado todos os anos, contanto que elas se adequem aos tipos de projeto e equipes diversificadas que são pedidas, o que acaba beneficiando em bilhões ou até mesmo trilhões de dólares gastos dependendo do quão grande seja o tamanho do grupo empresarial afetado, ou até mesmo o incentivo de gordas quantias pagas com dinheiro do imposto do contribuinte americano, o que resulta em empresas que estão há anos sem gerar um centavo de lucro, mas que ainda assim recebem dinheiro suficiente para continuarem de pé contanto que propaguem o que é pedido. E é claro que os diretores das grandes empresas de tecnologia, ao verem que o governo estava praticamente dando dinheiro de graça, contanto que você desse uma lacradinha aqui e outra ali, perceberam que se tratava de um bom negócio. Então, além dos investimentos e demais fundos injetados por grupos que são ideologicamente suspeitos, agora o próprio governo americano financiava essas empresas para que de fato elas fossem, além de aliados fiéis, instrumentos inquestionáveis de reprodução de agenda, intensificando mais ainda tanto a verba quanto a exigência de lealdade dessas empresas, mesmo que ao preço do que seria mais valioso para eles.
A popularização de ideias que falavam sobre reduções tributárias e a popularização de figuras públicas e de burocratas oportunistas que compactuavam com as mesmas ideias fez com que, pela primeira vez em muito tempo, quem sabe até alguns séculos, boa parte da população mundial vislumbrou uma ideia de governo que não envolvesse uma estrutura de Estado tão inchada quanto artes eróticas bizarras de furry no DeviantArt. E eu não sei bem ao certo se esse fenômeno é uma consequência da liberdade online que havia na Web 1.0 ou se uma resposta orgânica à miríade de agendas que estava sendo empurrada devido às agendas ESG, assim como empresas atuantes e influenciadores recém-contratados para propaganda. A questão é que, por se tratarem de ideias naturalmente apostas, para que uma se sobressaia, a outra deve ou não existir ou ser gradualmente calada. E a cada nova reunião interna das diretorias do Twitter, Facebook, Instagram e até do veículo em que eu estou transmitindo esse vídeo aqui para vocês, mais e mais regras para controle de opiniões e intensificação de agendas passava. A um ponto em que, segundo admitido por Mark Zuckerberg durante o processo de investigação ao Facebook Meta sobre banimentos, shadow ban e exclusão de milhares de contas sem uma motivação convincente, uma vez que essas pessoas só expressavam outro lado político, não necessariamente desobedecendo nenhuma das regras estabelecidas nem pelas plataformas e nem pela seção 230, que eu expliquei anteriormente. Durante a análise de documentações e do código-fonte, e também com os depoimentos de usuários e funcionários da rede, foi comprovado que tanto os algoritmos quanto as IAs, que ainda eram muito rudimentares na época, não eram de fato capazes de determinar qual seria a orientação política exata do discurso propagado, obrigando a Meta a instruir os seus funcionários a punirem, apagarem e restringir gradativamente o alcance de usuários que não possuíam opiniões válidas segundo os protocolos internos da empresa. Inclusive, foi comprovado que esse tipo de prática prejudicava inclusive pessoas que utilizavam do serviço de impulsionamento dessas plataformas, de modo que mesmo que fizessem publicações pagas, ainda assim não teriam o alcance de uma conta normal caso falassem sobre determinados assuntos. O cenário se repetiu durante a compra do Twitter por Elon Musk em 2022, seguido do vazamento por ele de documentações que provavam que o Twitter, que eu me recuso a chamar de X, simplesmente por ser antiestético e cringe, realizava a mesma metodologia, porém com alguns detalhes de refinamento. Devido ao Twitter ser tecnicamente o ambiente com maior mesclagem de figuras públicas importantes, jornalistas e público comum, aonde inclusive não era permitido excluir mensagens de outros usuários em uma postagem sua, fez com que a prática do shadow ban, um conceito que basicamente se resume em cortar o alcance orgânico de algumas contas, modificando a síntese do algoritmo, fazendo com que mesmo com muita interação, as postagens não fossem recomendadas para o grande público, ainda parecia não ser o suficiente para Linda Yasarino e Jack Dorsey, que ocuparam no passado o posto de CEO do Twitter. O desenvolvimento da ideia da conta verificada vinha para solucionar o problema, que não era um problema em si, mas sim uma característica do site, a qual conceito seria de replicar uma ágora, que eram antigas praças públicas na Grécia, onde, indiferente a qualquer status de nobreza ou dinheiro, as opiniões eram tratadas de igual por igual, devendo ser confrontadas em debates justos. Como eu mencionei há pouco, o algoritmo era incapaz de determinar o posicionamento político de um usuário, mas ao atribuir uma chave específica a um número finito de usuários, era possível determinar através de denúncias desse mesmo, ou de perfis que o orbitavam, para que assim fosse feita uma triagem com base em administradores e operadores humanos, nas contas que deveriam ou não ter o seu impulsionamento restrito. Muito embora os usuários comuns já tivessem de fato uma noção de que estavam sendo prejudicados de alguma forma, com o início dessas investigações e documentos vazados, além de tornar essa suposta conspiração uma verdade inexorável, também se mostrou com que a forma que se prejudicava esse alcance era muito mais elaborada e mais agressiva do que se tinha ideia. O que me parece até um pouco estranho, já que produtores de conteúdo muito populares que tinham ampla capacidade de atrair dinheiro, seja com views através de AdSense, ou de fato injeção de propaganda direta dentro do site, eram simplesmente esquecidos ou isolados, por mais que mantivessem bons números por procura orgânica de seu público, simplesmente por não compactuarem com as ideias necessárias para pertencer ao crivo de representante de discursos minoritários e, claro, desmentir as acusações de shadow ban, assim como as de perseguições e banimentos indevidos. O conceito de Web 3.0 se caracteriza com um termo relativamente fascinante. Descentralização trata-se do ato ou efeito de afastar ou transferir o poder, a autoridade ou as atividades de um certo para outra área. E o conceito da Web 3.0 cabe como uma luva para a última era da comunicação digital que estamos a vivenciar nesse exato momento. Quer dizer, eu estou, pessoas em diversos países estão, mas você que está no Brasil, não.
Com a reeleição de Donald Trump em 2022, uma cena bastante curiosa foi significativa o suficiente para se tornar uma espécie de game-changing do jogo político atual. No dia de sua posse, uma foto de Jeff Bezos, Elon Musk e outros CEOs bilionários do Vale do Silício, tecnicamente lá prestando um apoio para o Homem-Laranja, mandavam uma mensagem. Ou as empresas de tecnologia aderiam aos ideais americanos, respeitando o que eles chamam de conceito básico do país, que seria a primeira emenda, garantindo liberdades individuais e de expressão, ou haveriam consequências legais que os prejudicariam gravemente. E eu vou ser bem sincero aqui, me é muito estranho saber que uma empresa americana ainda assim deveria operar pelas suas leis mesmo em outro país, porque provavelmente aos meus conceitos internos, as minhas opiniões e a minha definição de fé, eu meio que sempre fui shadowbanado mesmo quando eu usava o meu perfil pessoal no Facebook, o que me fez inclusive ignorar questões que fariam muito sentido. Afinal, por ser uma empresa americana, ela estaria sujeita tanto à cultura quanto de fato o texto legal do país de origem, devendo apenas em países que ela atua como uma instituição de representação fiscal, sendo responsável por recebimentos, pagamentos, contratar localmente prestadores de serviço para campanha ou para instalação, manutenção e operação de infraestrutura, não necessariamente parte dos países onde eles estão a trabalhar, porque eles de fato são representantes e não a empresa independente per si. Ou seja, no momento em que o dono do Twitter decide que banimentos, bloqueios e perseguições de contas e de personalidades, sejam elas influenciadores, civis e até mesmo políticos, não devem ser nerfadas, derrubadas ou prejudicadas, não cabe ao governo ou entidades locais contestar ou determinar o contrário. E é justamente esse o problema que trouxe as amargas consequências que motivaram esse vídeo. Durante o final da última década até agora, houveram quantidades massivas de violações aos protocolos internos dessas empresas, promovidos por alguns grupos políticos representados por um juiz sem cabelo, que eu só posso vir aqui e falar que ele é um desprovido de graça, de péssimo caráter e um fudido que está acabando com a boa fama que os carecas tinham durante a história, somente porque eu estou do outro lado do oceano e possuo documentos que me impedem de ser extraditado e investigado. Porque como um cidadão comedor de pastel de nata, eu sou julgado pelo regimento legal local e aqui, falar mal de figuras públicas não se caracteriza como um ato infracional. Então, para resumir, enquanto os Estados Unidos fazem uma retomada à liberdade, ao mesmo tempo que nasce a Web 3.0, quase que representando um novo ciclo, meu Deus, tudo é gnose, figuras públicas brasileiras munidas de um poder que tecnicamente não existe, ou pelo menos não devia ser atribuído para o cargo que está mandando, insistem através de ordens absurdas, sustentadas por um conceito errado de soberania, ou conceito certo se você for analisar de uma forma mais filosófica, prender um país inteiro num atraso de progressão de liberdade, inclusive exigindo que as empresas que agora não têm mais esse posicionamento por questões financeiras ou simplesmente fechamento de orifícios, a manterem estruturas de censura sobre pena de multas absurdas e até prisão de seus representantes legais no país. E tecnicamente nem por vias políticas nem por vias de soft power há como modificar isso, uma vez que os Estados Unidos possuem dois grupos de elites conflitantes, enquanto no Brasil a única forma viável de atingir esse status seria se aliando a um grupo específico, tornando então isso um campeonato de um time só. Dessa forma, a única maneira que o Laranjão tem de estabelecer uma forma de negociação é aplicando uma sanção que prejudica diretamente não só a população, como essas elites, por mais que invariavelmente nesse processo inocentes vão sair muito prejudicados. Talvez você esteja chateado, e eu também estaria se ainda morasse no Brasil, mas essas medidas drásticas têm um motivo muito mais sério do que você imagina. Quando eu falei sobre o regimento das empresas americanas situadas em qualquer lugar do mundo, como uma espécie de franquia ou uma DLC da empresa principal, eu me referia justamente à necessidade de cumprir à risca os protocolos de comunicação que foram explicados no começo do vídeo, em que, caso ocorra de alguma das redes sociais ou prestadora de serviço dos Estados Unidos que se negue a se adequar à seção 230, respeitando a seção C relativa à atitude do bom samaritano, ou seja, quando as atividades moderativas não são para o bem comum dos cidadãos que vão utilizar desses serviços, ela passa a não ter mais o privilégio da isenção de responsabilidade jurídica e toda e qualquer postagem, seja um Jorge aleatório que quer meter um gorizão zoado na timeline de quem ele não gosta, ou uma figura pública que insiste em utilizar dessa ferramenta para perseguir cidadãos que ele não gosta ou opositores, estará sujeita a consequências jurídicas e uma vez que o alvo do processo seria uma corporação bilionária, não caberiam tanto indenizações quanto penalidades pequenas, dada um princípio legal chamado proporcionalidade. Além disso, haverá a necessidade de adequação para que violações de leis e condutas não sejam cometidos dentro dessas redes, exigindo um investimento de trilhões de dólares em ferramentas de inteligência artificial, na substituição de operadores e moderadores humanos
humanos, porque eles simplesmente não dariam conta de revisar cada uma das milhões de postagens, vídeos, fotos, do gigantesco fluxo de dados que entra nos servidores a cada mísero segundo, causando então, direta ou indiretamente, a perda de milhares de empregos de programadores, moderadores e outras opções que trabalham no atual formato dessas redes. Para tal então, dadas as consequências desastrosas da simples não adequação de uma das sedes de uma das redes sociais no consenso de normas pré-estabelecido, eu diria que o prejuízo seria incalculável, uma vez que não se sabe qual seria a reação do público e até mesmo de outras empresas que resolvem anunciar por essas plataformas, seja através de influenciadores ou de contratos diretos, gerando um caos generalizado em outro país, e como esse pessoal acaba pagando impostos sobre o que eles ganham, o impacto direto na coleta de impostos e, consequentemente, prejudicando toda a infraestrutura dos Estados Unidos. Dito isto, a aplicação de taxas e a classificação do Brasil de um adversário político a qual é realizado comércios por motivos de eles precisam, e eu acho que quando eles falam deles é provavelmente o Brasil e não os Estados Unidos, já que devido às novas políticas do Laranjão, a Argentina já fechou alguns bons acordos e contratos com exportação de alimentos, e tem muito mais países emergentes interessados em formar essas parcerias, e devido à impossibilidade de retroceder ou mesmo tentar negociar do governo atual, já que o Brasil é basicamente um poste com problemas de bexiga solta dentro de um canil, e muito embora também a nossa incrível estrutura burocrática estatal seja algo tão mambembe que poderia, inclusive por palavras de alguns aí, ser derrubada por 2 indivíduos de uniforme, caso milagrosamente eles cansassem de pintar meio fio e resolvessem ter um pinguinho de boa vontade, você não ia ter de pagar acumulativo somando impostos nacionais e com as taxas 150% no valor de um produto importado. Portanto, por mais que seja muito interessante chegar para aquele pessoal elitizado e chato, que mesmo tendo altos cargos de concurso público, ou mesmo sendo só riquinho mesmo, insiste em apoiar todo tipo de sacanagem com o brasileiro comum, fazendo o pobre ficar cada vez mais próximo de catar comida no chão, diga-se lixo, que pelo menos dessa vez, só dessa vez, esse cara vai sair prejudicado de alguma forma, porque o iPhone que ele pagava 15 mil agora vai custar uns 45. O MacBook, o Apple Watch, tudo que ele gosta, mesmo vindo do país que ele tanto critica, vai provavelmente custar uns 2 órgãos a mais que um rim. E mesmo assim ele vai preferir pagar por isso do que dar uma marmitinha para um morador de rua. Então, uma vez que eu apresentei para você todo esse conceito histórico, as consequências, e expliquei que não é porque um cara está sendo sacaneado e tendo seus direitos tolhidos, assim como praticamente todo o resto da população, que um país vai tomar 50% de taxa de graça, pois o motivo da retaliação tarifária é muito mais uma questão de prejuízos trilionários do que qualquer outra coisa, eu acredito que pela primeira vez em muito tempo na história do Brasil, a expressão nada acontece feijoada é a possibilidade mais difícil para uma opção de futuro. Eu sou o CodeHack, muitíssimo obrigado por ter visto esse vídeo até aqui. Se eu tivesse que voltar, ia ser da forma mais magistral e incrível possível, e eu queria agradecer os gordão do Linguagem Alta por me ajudarem com o roteiro e fornecendo o material para que eu conseguisse fazer o roteiro, porque eu admito que eu passei os últimos 3 anos trancado dentro de uma fábrica, então não estava sabendo de praticamente nada que aconteceu de 2022 para cá. É isso, até o próximo vídeo, se inscreva no canal de lives, porque tem live praticamente todo dia, do meio-dia às 6. Não se esqueça de checar o comentário fixado caso você tenha se interessado pelo capitalismo woke. E é isso, eu sou o CodeHack e até a próxima!